Bom, meus amores, agora a tia vai fazer as correções com vocês, tá? A número 1, vocês tinham que grifar palavras que vocês não conheciam no texto e procurar no dicionário. Então, é uma questão pessoal, né? A 2 está perguntando: o que simboliza a imagem que acompanha o texto? Nós vamos ver que essa imagem aqui, ela representa o avanço dos tratores destruindo as florestas e também ameaçando o modo de vida das comunidades indígenas. É exatamente isso que está mostrando. Como vocês podem ver na legenda, ó, aqui nós temos uma indígena, o Aijapi, observando a degradação da floresta. Tá vendo? Então é isso que a imagem representa. Qual é a localização do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque? Nós vamos ver que, de acordo com o texto, o Parque Nacional, ele está localizado, olha aqui, ó, no Amapá, entre os rios Oiapoque, Jari e Araguari, tá? É exatamente no Amapá, entre esses rios, conforme está escrito aqui, ó, entre os rios Oiapoque, Jari e Araguari, tá? Lá no Amapá. Jari, enfim, são palavras, gente, só lembrar aqui que são de origem indígena, tá? Então, a pronúncia a gente pode ter dificuldade aí. E aí tá perguntando: os povos indígenas, o Aijampi, creiam ter a missão de proteger a natureza. Eles acreditam nisso. E aí tá perguntando: você acredita que essa missão é exclusiva dos povos indígenas? Cada um de vocês vai ter uma resposta. Só que nós temos que entender que essa missão de proteger a natureza deveria ser de todas as pessoas que vivem no planeta e não apenas dos povos indígenas, ok? Continuando, nós temos aqui a questão de número 1 da página 16 para marcar verdadeiro ou falso em cada uma dessas alternativas. E aí a primeira: os africanos chegaram ao Brasil entre os séculos 16 e 18, capturados e escravizados. Isso é verdadeiro, tá lá no texto que nós estudamos. Eles vieram para cá sendo aí escravizados, tá? E aí olha a letra B, ó, falando que os africanos eram obrigados a trabalhar como escravos. Aonde? Nas plantações de cana-de-açúcar, lavouras de café, extração de minérios e atividades domésticas. É exatamente isso que está falando no nosso texto, né? Os povos africanos aceitaram a escravidão sem resistência. Isso é falso. Eles não aceitaram a escravidão. A gente viu que muitos deles fugiam, muitos deles tentavam resistir, né? Então, não houve aí falta de resistência. Pelo contrário, houve muita resistência. E aí na D está falando um pouquinho a respeito dos quilombos. Nós vamos ver que eram locais onde os povos africanos buscavam abrigo e liberdade. Não somente povos africanos, tá, meus amores? Nós vamos ver que brancos pobres na época, indígenas, tudo também fugiam fugiam aí para os quilombos, tá ok? Quais contribuições africanas para a cultura brasileira foram mencionadas? A gente viu que os africanos aí contribuíram na dança, música, religião, culinária e elementos linguísticos. Muito fácil, né, gente? Na número 3, nós temos um selo que foi fabricado aí em homenagem aos quilombos, né? E aí, a perguntinha da letra A tá perguntando, ó, qual local está representado neste selo? Nós vamos ver aqui nessa legenda, ó. É o Parque Memorial Quilombo de Palmares, certo? Perguntou aonde esse Parque Memorial está situado. Nós vamos ver que está situado no município chamado União dos Palmares,
lá em Alagoas, estado de Alagoas, tá? E na letra C perguntou o ano em que os Correios lançaram este selo. De acordo aqui, ó, com a imagem, a gente vê que é no ano de 2012. Na letra D, pediu para a gente descrever o tipo de moradia que está ilustrada lá no selo. E nós vamos ver que as moradias lá são parecidas com as ocas indígenas, é ou não é? E aí nós vamos ver que aquele estilo de moradia foi feita porque fizeram aí uma homenagem a eles, porque os indígenas foram os primeiros habitantes, né? Só que nós vamos ver que, olha só, de acordo com aquela moradia que está sendo ilustrada, nós podemos colocar aí, ó, que eram feitas com barro, né, nas paredes aí, e o teto era de palha seca. Quem respondeu isso daí tá certo. Moradia feita aí com teto de palha e as paredes feitas com barro, tá ok? Letra E. Que imagem no selo remete à cultura dos povos africanos? Nós vamos ver que a imagem é das figuras femininas, aqueles desenhos das duas figuras femininas que tem lá, onde está sendo representado a prática religiosa associada aos orixás, de acordo com a cultura africana. Olha só, meus amores, se a gente olhar só as casas, você não vai entender que está fazendo referência à cultura africana. Mas olhando aqui essas duas imagens, a gente entende, ok? Então é isso que nós tínhamos que responder na questão. Para finalizarmos, nós temos aqui uma imagem representando aí, né, o nome de alguns quilombos lá na zona rural do distrito de Santiago do Iguape, em Cachoeira, na Bahia, em 2016. Olha lá. E aí, já que nós sabemos que os quilombos são sinônimos aí de resistência, sinônimo de liberdade, já perguntou aqui, ó, o que é o quilombo? Nós vamos ver que quilombo é um lugar organizado de resistência, né, para abrigar os povos africanos do Brasil em busca de liberdade. Quem colocou com as próprias palavras, dizendo que são lugares onde os africanos e até mesmo indígenas fugiam e lá formavam comunidades, podiam viver aí em liberdade, tá certo também. O quilombo é sinônimo de liberdade porque é lá que eles puderam expressar a sua cultura, né? Escravizados, eles eram aí obrigados a trabalhar e pouco expressavam a sua cultura, não tinham essa liberdade, igual eles tinham lá nos quilombos, tá? Na letra B, tá perguntando aqui, ó, em sua opinião, por que é importante preservar as áreas das comunidades quilombolas aí? É importante vocês perceberem que essa ideia de preservar as áreas das comunidades quilombolas contribuem aí, ó, para a manutenção do patrimônio cultural desses povos. O que isso quer dizer, tia? Até hoje, nos dias atuais, nós temos espalhados aí pelo Brasil afora comunidades quilombolas. E nessas áreas, as pessoas praticam aí a sua cultura, a sua forma de viver, certo? Baseada aí na descendência africana. Então, nós temos aí, nestes lugares, vários descendentes de africanos que vivem aí uma forma de vida pessoal, né? Baseado na cultura africana. Então, é importante preservar porque esses povos, eles fazem parte da história do nosso Brasil. É como se fosse patrimônio do Brasil. Ok? Então, é muito importante manter aí a cultura desses povos. Na letra C, perguntou se você já conheceu ou já ouviu falar, né, de outras comunidades quilombolas. Nós vamos ver que a principal comunidade quilombola que houve aqui no Brasil, de acordo com a história, são os quilombos de Palmares, né? É isso que nós temos registrado aí, liderado por um chefe chamado
Zumbi dos Palmares, que morreu aí no dia 20 de novembro e por isso comemora-se aí nesse dia o Dia da Consciência Negra. Bom, meus amores, e por fim, na página 18, para que a gente possa fazer as colagens aí, nós vamos ter aqui, ó, as manifestações culturais. E aí nós temos aqui o congado, que é um tipo de dança, o acarajé, né, influência aí na culinária, o turbante, aqui, ó, que é esse elemento aqui que várias pessoas usam, né? E aí é uma influência africana. Subindo aqui nós temos a roda de samba, a feijoada e também ó, o candomblé, que é uma expressão da religião, tá? Roda de samba representando a dança, a feijoada na culinária e aqui na religião. Nós temos também essa imagem representando Iemanjá, que é uma influência na religião também, capoeira e berimbau, envolvendo aí a dança, né? Tudo isso aqui representando, ó, formas de influência da cultura africana, tá ok? E por fim, vocês tinham que escrever sobre alguns desses elementos aqui, né? Escrever a presença ou a influência deles na vida cotidiana. E tem muito, gente. Hoje em dia temos muitas religiões, né, de influência africana. A capoeira, considerada aí um esporte, né? E aí usa também o berimbau, enfim. O acarajé, por exemplo, que é um alimento, né, na área aí da culinária, e principalmente a feijoada, que nós brasileiros, muitos aí adoramos, né? Muitos de nós. Ok? Qualquer dúvida, a tia está à disposição. Espero que vocês tenham acertado e vamos corrigir tudo direitinho, tá, gente? Um beijo.